Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes e nós vamos juntos então fazer a resolução dessa atividade de estudos número 3 aí de eletrônica de potência, né? Pessoal, no contexto dessa atividade aqui, o primeiro assunto, tá, que nós temos é relacionado com o projeto de fonte chaveada, tá? E a partir daqui a gente entra no universo então dos conversores CC-CC isolados, né? Especificamente aqui conversor que é chamado de conversor forward e um outro conversor chamado de conversor flyback, tá? E nós vamos discutindo eles aqui durante a atividade, tá? Então a ideia inicial aqui é a seguinte, né? Temos todo um contexto aqui da atividade, tá? Mas nós vamos ter que fazer basicamente o projeto aí rápido de uma fonte. Então, após a reunião de apresentação aqui, alguns parâmetros aí eles foram definidos, tá? Primeiramente, né? Nós vamos utilizar aqui uma tensão de alimentação CC aqui, ó, que ela é proveniente de um circuito retificador e ela vale 180 volts, tá? A tensão que a gente deseja aqui na saída desse nosso conversor CC, então é de 48 volts, tá? Então nós vamos ter que rebaixar essa tensão. O conversor aqui ele tem que ter uma potência de 500 watts, tá? Então se a gente admitir aí um conversor ideal, tá? Essa potência aqui ela vale tanto para entrada quanto para saída, né? No conversor ideal, potência de entrada é igual à potência de saída, deve ser, tá? Nós vamos ter aqui então uma ondulação máxima da tensão na saída do conversor de 2%, ondulação de corrente máxima permitida aqui, ó, sobre o indutor de 3%, frequência de chaveamento de 50 kHz e relação de espiras aqui N1 por N2 de 1,5, tá? Então, considerando que o projeto ele exige uma isolação galvânica, tá certo? Então, por isso que a gente fala, né, que a partir daqui a gente vai trabalhar com conversores isolados, tá? Entre a fonte e a carga, dentro dos nossos estudos, a gente pode apontar duas topologias aqui, a forward e a flyback, tá? E analisando essas duas configurações de conversores, ele gostaria de saber qual delas que vai apresentar o menor valor de indutância, tá? E é para a gente apresentar os cálculos aqui que justifica a nossa resposta. Pessoal, eu vou, por questões de comodidade, iniciar aqui pelo flyback, tá? Que eu particularmente acho os cálculos dele até relativamente tranquilos de fazer. Uma situação que é muito importante vocês observarem aqui no conversor flyback, tá? É que o conversor flyback, pessoal, ele tem uma topologia buck-bust, né? Ou seja, esse conversor aqui ele pode atuar tanto como elevador de tensão, como abaixador de tensão também. Se vocês observarem aqui, ó, fora desse quadradinho que está pontilhado, a topologia dele é exatamente igual a do conversor buck-bust, tá? Então, assim, as análises matemáticas deles são exatamente as mesmas, tá? Do que no circuito que a gente fez lá, do que no vídeo, né, aliás, que a gente fez lá sobre o buck-bust, então eu de fato não vou ficar demonstrando essas equações, tá certo? Eu vou pular diretamente aqui para os cálculos que a gente tem que fazer, mas basta vocês darem uma olhada lá que vocês vão ver que nós temos exatamente a mesma topologia. O que difere aqui mesmo é basicamente a nossa isolação galvânica, né, o transformador aqui, tá? Então, pessoal, primeira situação que eu vou fazer aqui, como sempre faço, eu vou retirar os dados aqui da nossa questão, tá? Então vamos colocando ele aqui. Beleza? Então ele está dizendo para a gente aqui que a tensão ali proveniente do nosso retificador, eu vou chamá-la de VI, tá certo? Seria de tensão de entrada, ela vale 180 volts aqui, ó, tá? A tensão de saída, vamos chamar ela de V0 ou VO aqui, né? Que foi pedida para a gente é de 48 volts. Então vamos trabalhar na configuração de rebaixador aqui. A nossa potência, né, do circuito conversor, ela deve ser de 500 watts, tá? Foi pedido também, pessoal, uma ondulação máxima na tensão de saída, né? Vamos chamar de delta V0 aqui, de 2%, tá? E, pessoal, tem que ficar claro para vocês que 2% é a mesma coisa que 0,02, né? Uma ondulação máxima, pessoal, de corrente. Essa ondulação máxima, ela fica em cima do nosso indutor, tá? Então, vamos chamar de delta IL, tá certo? E ondulação máxima de corrente no indutor, ó. O que foi pedido para a gente é de 3%, tá? E 3% significa 0,03, né? Pediu para a gente utilizar aqui, então, uma frequência de chaveamento aí de 50 kHz, beleza? E com base aqui nessas informações, a gente vai ter que calcular o valor do indutor, tá? Então, nosso indutor aqui, ó, circuito indutivo que a gente precisa fazer a nossa determinação, beleza?
Então, gente, ó, uma outra coisa que eu acabei esquecendo aqui, ele deu também a nossa relação de espiras, né? N1 sobre N2 aqui, tá? É igual a 1,5, ó. Essa relação aqui pra gente também é bastante importante. Então, gente, ó, do jeito que eu falei para vocês, as análises matemáticas elas são exatamente as mesmas, tá? Então eu vou iniciar aqui com a função de transferência que nós temos aqui, ó, tá? Que relaciona entrada e saída do nosso conversor flyback. E com ela a gente vai calcular primeiramente a razão cíclica aqui do conversor, beleza? Então é o primeiro cálculo que nós vamos colocar aqui, ó. Razão cíclica, tá? E pessoal, nós temos uma equação matemática então, né, que ela é muito semelhante à do conversor buck-bust, que nos dizia que tensão de saída sobre tensão de entrada é igual ao valor de D, né, que é a nossa razão cíclica, sobre 1 menos o valor de D. E agora é que começam a aparecer as diferenças aqui, né? Como a gente tem a nossa isolação galvânica aqui, pessoal, tá? Nós vamos calcular. A gente acrescenta aqui, aliás, né, um termo aqui de relação de espiras, ó, N2 que multiplica N1, tá? Essa equação aqui ela está escrita também nos livros de eletrônica de potência de uma forma um pouquinho diferente, tá? Eles colocam N2 e... Opa, N1 aqui, ó, tá? N1. Colocam N2 e N1 aqui ao quadrado, né? Mas só que eles mudam os termos aqui da frente. Eu acho que a aplicação dessa daqui, ela fica mais tranquila, tá? Então a gente vai iniciar pelo cálculo da razão cíclica para a gente ver o que nós vamos fazer com isso aqui depois, né? Para a gente poder finalmente calcular o valor dessas nossas indutâncias aí, tá? Então vamos lá, pessoal. O valor de V0 que nós temos aqui, ó, é 48, tá? Valor de tensão de entrada aqui que foi fornecida para a gente é 180, e isso aqui vai ser igual a D, que é quem eu vou procurar aqui, né? 1 menos D. Aí, pessoal, nossa relação de espiras aqui, ó, se vocês observarem na equação, ela é dada por N2 sobre N1. E a relação de espiras que foi fornecida no exercício é N1 sobre N2. Pessoal, se eu inverter aqui então essas duas posições, ó, fizer N2 sobre N1, tá? Matematicamente é a mesma coisa que a gente fazer 1 sobre 1,5. Tá? Observem que isso aqui é uma proporção, é uma multiplicação cruzada, né? Então se eu multiplicar aqui, ó, jogar o N1 para baixo, tá? Descer o 1,5 aqui e subir o N2, a gente vai ter 1 sobre 1,5. Então eu simplesmente inverti aqui. Isso aqui então que multiplica 1 sobre 1,5, tá? E aí a gente vai começar a nossa resolução, tá, pessoal? Ó, como nós temos uma multiplicação de fração aqui, eu vou multiplicar primeiramente em linha e depois a gente faz aqui a multiplicação cruzada, né? Então nós vamos ter aqui, ó, 48 sobre 180, tá? Isso é igual. D que multiplica 1 é o próprio D sobre aqui, ó. Aí a gente vai aplicar uma distributiva aqui, tá, pessoal? Uma distribuição. Esse 1,5 ele vale tanto para o 1 como para o menos D, né? Então, se eu fizer 1,5 vezes 1, nós vamos ter 1,5 e menos 1,5D aqui, que é a nossa razão cíclica, tá? Agora sim, ó, como nós temos essa igualdade aqui, né, fração igual a fração, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, tá? Então nós vamos ter aqui que esse 48, né, que está aqui do lado de cima, ele vai multiplicar 1,5 menos 1,5D, tá? E isso aqui vai ser igual a 180D, né? E aí a gente já começa a isolar aqui o D, que é a nossa razão cíclica, tá? Pessoal, executando a multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter o seguinte, tá? Se eu multiplicar 48 vezes 1,5, isso dá 72 menos 72D aqui. Isso vai ser igual a 180D, né? Se eu pego esse 72D e jogo ele aqui para o lado direito, ele está subtraindo aqui na esquerda, né? Na direita ele vai somar, né? Então o que nós vamos ter aqui vai ser o 72 é igual a 180D mais 72D, tá? Então, pessoal, somando aqui 180 mais 72, isso dá 252, né? 252D é igual a 72 e daqui a gente consegue calcular o D, né? Só passar o nosso 252 aqui dividindo, tá? 252. Consequentemente aqui, pessoal, nossa razão cíclica, tá? Para o conversor, ele vai dar aproximadamente aqui 0,286. 286, beleza? Então, essa daqui é a razão cíclica necessária para que a gente faça o rebaixamento da tensão ali conforme está sendo pedido, tá?
Bom, outra situação que a gente vai precisar aqui, pessoal, para executar os cálculos aí dessa indutância, tá? Seria a impedância de saída do conversor, beleza? Vamos colocar ela aqui, ó. Impedância de saída. Quando a gente fala impedância de saída, seria o resistor, tá, pessoal? Que é conectado aqui, ó, na saída do nosso conversor. Esse R que nós temos aqui, ó, tá? Percebam que em cima dele aqui nós temos um V0, né, a tensão de saída. E, pessoal, foi dito pra gente que a potência do nosso conversor é de 500 watts. Se eu tenho a tensão de saída e eu tenho a potência, facilmente a gente consegue calcular o valor daquele resistor. E eu preciso dele, tá? Já já que eu vou mostrando aí pra vocês a evolução dos cálculos, ó. Pessoal, equações básicas de potência, e nós sabemos que potência de saída é V0² sobre o valor da nossa carga, tá? Vamos chamar de P0 aqui também. Se eu isolar o valor desse R aqui, que é a nossa carga, né, nossa impedância de saída, o R ele vai ser V0² sobre o valor de P0 aqui, ó, tá? Seria a nossa potência informada ali no circuito. Pessoal, calculando esse R, tá? Vamos só substituir os valores que nós temos. A gente vai ter aqui, ó, o 48, que é a tensão de saída, isso elevado ao quadrado, sobre o valor aqui da potência que foi pedida pra gente, tá? Se vocês executarem esses cálculos aí, pessoal, 48 quadrado, né, sobre 500, tá? Isso aqui vai dar pra gente um valor de 4,608, tá? Eu vou usar 3 casas decimais aqui, ó. Beleza? Ohms, tá? É a nossa unidade de medida. Vamos só chamar ele certinho. Deixa eu só escrever ele na linha de baixo aqui para ficar um pouco melhor a visualização. Então, R, tá, igual a 4,608 ohms aqui, ó. Beleza? Então, esse daqui, o valor da nossa impedância de saída, tá? E agora, pessoal, o que a gente consegue fazer? Nós temos equações aí para o conversor flyback, tá? Onde é possível a gente calcular o valor da corrente média que a gente tem aqui nessa nossa indutância de magnetização, tá? Ó, que é o que nós vamos procurar aqui efetivamente, tá? No nosso circuito. Valor dessa nossa indutância de magnetização, valor desse ILM ali, tá? E com ele a gente vai ter base ali qual conversor que tem o maior valor e qual que tem o menor, tá? Pessoal, então vamos lá, colocando mais uma etapa aqui dos nossos cálculos, ó, vamos escrever aqui a nossa corrente, tá? média no indutor. E com essa corrente média a gente vai posteriormente encontrar o valor que a gente precisa para ele, tá? Pessoal, temos uma equação para isso. Essa equação ela está nos slides ali da disciplina de vocês, está nos livros de eletrônica de potência também, tá? Essa equação ela nos diz o seguinte, ó, valor de tensão de saída sobre, tá, 1 menos o valor de D, que é a razão cíclica, sobre R, beleza? Perceba aqui então que eu tenho a corrente média de saída, tá, ó, aplicada aqui como uma razão cíclica. E isso aqui que multiplica a nossa relação de espiras, N2 sobre N1 ali, ó, que era o nosso 1 sobre 1,5, tá? Então, vamos substituir os valores aqui nessa nossa equação, pessoal, tá? A nossa corrente, vamos chamar de ILM aqui, ó, tá? Corrente média aqui na nossa indutância, tá? Vai ser 48, isso aqui dividido, ó, por 1 menos D, tá? Que multiplica aqui o valor da nossa impedância de saída, nossa carga ali, né? Que a gente acabou de calcular, que é o 4... Opa! Eu vou substituir o valor do D aqui, tá, pessoal? A gente já tem o valor dele, eu já calculei. 0,286, ó. Vamos lá. 0,286. Isso aqui que multiplica, agora sim, né? 4,608. 608, tá? E tudo isso aqui que multiplica ainda 1 sobre 1,5, tá? Que é a nossa relação de espiras aqui, ó. Vocês vão pegar uma calculadora científica, uma calculadora comum, tá? Executem esse cálculo aí, beleza? Mas após executar esse cálculo, pessoal, vocês vão chegar à conclusão de que essa corrente média aqui no nosso indutor, tá? Ele deu aqui 9,726 amperes aqui, ó, tá? Então, essa daqui, valor da nossa corrente média no indutor, tá? Agora sim, pessoal, vamos lá, avançando aqui.